Paz seja com todos vocês. Pode assentar em nome de Jesus. Paz do Senhor, gente. Glória a Deus. Que bom, que lindo, que maravilhoso. Como é bom estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. Dá só um retorno para mim, filho, por favor. Como é maravilhoso essa presença. Você sabia que a presença de Deus só vem sobre nós porque o povo está unido? Sabia disso ou não? Sabia ou não sabia? Quando você vem para cá com o coração aberto, coração de adorador, a presença vem. Tudo depende de que você está oferecendo. Tudo depende do que você vai dar. Tudo depende do que você está mostrando para Deus o que você tem. Quando a pastora falou da oferta da viúva, Jesus estava ali observando quem ia lá na frente e quem entregava para ele. E a Bíblia enfatiza dizendo, muitos foram lá na frente e deram muito. Mas não é sobre o muito, é sobre o coração. É sobre como você está ofertando. E a viúva chega lá, onde ela não tinha muito, mas ela tinha um pouco. E ela de coração foi lá e disse, toma, Senhor. Então, independente do quanto você tem, de quanto você juntou, não é sobre isso. É sobre o seu coração aberto para oferecer para Ele o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. É quanto você está disposto de adorá-lo, de se render na presença dEle. E é isso que Deus está olhando para mim, para você e dizendo, olha para lá, está passando pela prova, mas está dando glória a Deus. Está difícil, mas está me glorificando. Está sofrendo, situações estão sendo travadas para a vida dela, para a vida dele, mas olha para lá como fica. Está lavando o prato e está me adorando dentro de casa. Então, independente do que você passa, celebre a Ele, adore a Ele. Dê a Ele o seu melhor louvor e a sua melhor adoração, e você vai ver que o céu vai se abrir. A tempestade vai passar, o vento vai se acalmar, e você vai chegar onde você tem que chegar em nome de Jesus. Diga comigo assim, tudo foi feito pela palavra. Tudo está sustentado pela palavra. Tudo está sujeito a pá. Tudo nasce, tudo se sujeita e tudo é sustentado pela palavra. Sabe como é que os gregos chamavam isso? Chamava isso de logos, desculpe. Logos significa uma palavra que criou, uma palavra que sustenta e uma palavra que organiza. Ela cria, ela sustenta e ela organiza. Tudo existe e tudo funciona por causa de Cadê o tema aqui? Bote aí o tema, por favor. Quem tem uma palavra tem. Pergunta ao teu irmão com muito carinho: você tem uma palavra? Você tem tudo. Eles não sabiam, o grego, que essa mensagem chamada Logos seria a junção de um homem que se chamava Jesus, que estava dentro de tudo o que eles estavam imaginando que era a criação, o sustento e a sujeição. Por quê? Porque o verbo era Deus, e o verbo estava, e o verbo se fez, a palavra se materializou, para eu e você estar aqui hoje, para se render à palavra, porque nós nos rendemos a Cristo, amém, mas nos rendemos a Cristo porque uma palavra foi ministrada sobre a nossa vida. Foi a palavra que fez eu e você ser convencido que Jesus é real, é o Senhor, e está vivo e está no nosso meio. Eu ia iniciar fazendo a apresentação e
entregando certificado de batismo, mas meu coração mexeu para pregar logo. Eu vou pregar logo, tá? Eu queria que você entendesse o que Deus quer falar contigo nesta noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, por favor. Capítulo 5, o verso 4 e o versículo 5. Lucas 5, verso 4. Lucas 5, está no 4 aí. Obrigado. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Verso 5. Em resposta, Simão disse, presta atenção nisso: mestre, havendo trabalhar toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Preste atenção em uma coisa, gente. Uma coisa é você trabalhar e não ter uma palavra. Pedro disse: trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei. Voltarei a trabalhar. Escuta aqui. Uma coisa é você trabalhar sem palavra, outra coisa é você trabalhar com a. Sem palavra é inútil, mas com uma palavra haverá mantimento, haverá provisão, haverá peixe, a rede vai encher, nada vai te faltar, nada você vai sentir de falta na sua casa, nada vai te faltar no seu trabalho, porque o seu trabalho terá resultado, porque você está debaixo de uma. Eu vou falar a palavra milhões de vezes, até fixar na sua cabeça, que só a palavra pode nos trazer a vitória. Pedro, ele diz: eu me esforcei a noite inteira. Só que uma coisa é certa: a rede que ele vai pescar é a mesma, a água, o mar que ele vai pescar é o mesmo, o barco que ele vai pescar é o mesmo. E qual a diferença disso? Ah, tem gente aqui crente, ó. Pau do céu pela vida dele, por favor, que ele está ligado. Não muda os objetos, não muda o local, o ambiente, mas a palavra pode mudar tudo, 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 tudo. Deixa eu te dizer uma coisa. Pode até comprar a mesma cadeira, pode até botar ar-condicionado, telão igual, um som igual, fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, mas não adiantará. Porque isso aqui não foi constituído pelo homem. Isso aqui foi constituído pela Se for pela palavra, funciona. Se não for pela palavra, não dá fruto. Só a palavra vai frutificar. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Que você precisa trabalhar em cima de uma. Mas eu quero fazer do meu jeito, pastor. Não. Você tem uma palavra? Faça. Não tem? Não faça, que vai quebrar a cara. Pastor, mas eu preciso fazer isso. Não faça enquanto Deus não liberar uma palavra. Davi queria ir para a guerra, mas antes de ir para a guerra, ele ia e o que? E se santificar para ouvir uma. Quando ele ouvia uma palavra, ele ia para a guerra e a vitória era certa. Porque ele tinha uma palavra. Ninguém que faça algo sem direção, sem uma palavra, pode até iniciar, gente. Pode até caminhar porque tem reserva.
Mas lá na frente a reserva acaba e o negócio não dá certo. E às vezes as pessoas se iludem, dizem assim: poxa, não deu certo, dá certo para todo mundo, não dá certo para mim. Presta atenção, nós estamos falando de homens e mulheres de Deus. E homens e mulheres de Deus só se movem com uma palavra. Eu não posso me envolver sem a palavra, eu preciso de uma palavra para me mover. Posso trabalhar? Posso. Pedro foi pescar. Pedro foi a noite toda trabalhar. Mas ele não tinha uma palavra. Mudou algo para ele? Mudou. Quando Jesus disse: volta lá e pesca novamente. E não queira reclamar quando Jesus disser algo para você. Não queira murmurar quando Jesus mandar você trabalhar 24 horas, sendo que você trabalhou 12 horas. E aí Jesus está falando: trabalha na madrugada, porque é na madrugada que eu vou te abençoar. E a Bíblia diz assim: os que me amam, me buscam de quê? Na madrugada. Então às vezes você está dormindo, descansando, achando que tudo deu errado para você. E Deus está falando para você: olha, me busca na madrugada, porque eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida, para te dar direção, para tirar você dessa situação. Segunda coisa. A primeira é: trabalhe em cima de uma. Segunda coisa está em Atos capítulo 12, versículo 6. Atos capítulo 12, verso 6. Coloca aí, por favor. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia. Diga comigo: Pedro entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Presta atenção. Pedro estava o quê? Preso. Tinha uma ordem para decapitar Pedro, para matar Pedro. Ao amanhecer, no normal, Pedro iria ser morto. E a Bíblia diz que Pedro estava Presta atenção, gente. Você tem uma notícia ruim na sua vida, mas você dorme. Você está sabendo que amanhã a casa vai cair, mas você está dormindo. Por que você está dormindo? Porque ele tinha uma. O Espírito do Senhor já tinha visitado Pedro antes. E tinha dito para ele assim: ó, Pedro, você não vai morrer novo, você vai morrer velho. Pedro ainda estava no início, ainda estava novo. Então Pedro sabia que ele não iria morrer. Olha o que o verso 7 diz. Coloca aí, meu filho. Eis, porém, que sobreveio quem? Um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Olha o verso 8. E o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Verso 9. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo o quê? Que era? Ele achava que era um sonho. O que estava sendo pelo anjo, ele achava que era um sonho. Pensava ele que também era uma visão. Mas olha o que o versículo 10 diz. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enverdaram para a rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. E o verso 11 diz: então Pedro, caindo disse: agora sei que de fato o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judeu. Presta atenção, gente. Pedro dormia a ponto de ele achar que ele estava sonhando. Ele estava descansando de uma forma que ele não estava nem aí para o dia de amanhã.
ele nem sabia que o anjo ia visitar ele, ia quebrar corrente, ia mandar ele levantar, ia mandar calçar sandália, calçar o cinto. Não, ele não sabia nada disso. Ele só cai em si quando ele está lá fora. E ele vê que Deus de fato livrou ele da mão de Herodes. O que eu quero dizer com isso? Quem tem uma palavra não se preocupa com o dia de amanhã. Quem tem uma palavra não tem ansiedade. Quem tem uma palavra não está preocupado com as coisas que vão acontecer amanhã, porque vive o agora, vive o hoje. Confia tanto no Senhor que dorme, que cochila a ponto de sonhar. Eu não sei você, mas o mundo está se acabando e eu estou dormindo. Quem tem uma palavra não perde sono. Quem tem uma palavra não perde o apetite. Tem gente que fica na geladeira, né? Não tem nada para fazer. Não é assim? Eu abro a geladeira e fecho a geladeira umas 20 vezes. Quando ela tem alguma coisa eu como. Quando não tem nada eu dou glória a Deus e saio. Que a mulher quando está com dieta, sangue de Jesus tem poder. Ela não compra nada de gordurinha, mas nada. Você procura lá, procura cá, fica Esté procurando a casa toda. E tem alguma coisa aí, minha filha? Não, pai, nada ali no armário aqui, ali, papai já acorda Esté procurando tudo, não acha nada. Vou fazer café. Porque ela só ela vai fazer a dieta para a gente. Aí eu olho para Esté, Esté olha para mim. Um pão, meu pai, faz um pão para mim. Eu digo, vou fazer o pão para você. Eu tenho que fazer o pão para minha filha. Mas quem tem uma palavra, gente, dorme, descansa. E quando você descansa, a Bíblia diz que Deus envia anjo para desfazer aquilo que está preparado para você lá na frente de mal, de ruim, de destruição. Às vezes você não está enxergando o que pode acontecer com você amanhã, mas Deus já preparou o livramento. Deus já deu ordem aos seus anjos ao seu respeito para te sustentar, para te livrar, para te proteger. Herodes está dizendo vai morrer, e Deus está dizendo vai viver, e vai viver muito ainda. A situação está dizendo vai falir, Deus está dizendo que nada, vai agora que vai prosperar, porque agora eu estou liberando uma palavra de prosperidade de verdade. É quando chega a situação impossível para nós, que o Senhor se manifesta e disse, agora sim, você vai ver de fato, que eu vou abrir a sua visão, a ponto de você entender, que sou eu que te dou a vida, sou eu que te sustento, sou eu que te alimento, sou eu que faço você prosperar, não é você, então descansa, porque está tudo no controle de Deus. Você tem uma palavra ou não tem? Está tudo na palavra. Está tudo escrito na palavra. Então se você tem uma palavra, você vai o quê? Toca no teu irmão e diz assim, vê se você dorme, viu? Dorme. E não precisa de remédio não, é só deitar e dormir. Porque quem confia, quem está debaixo de uma palavra, sabe que o amanhã Deus proverá. Quem tem descanso, diga comigo, o céu trá. Quem tem descanso, o céu trá. Repete comigo uma coisa. Se eu descansar, Deus vai tomar o controle. Entrega na mão dele. Entrega na mão dele. Entrega na mão dele. Olha o que Gênesis 21:15 diz. Gênesis 21:15. Hoje vai ser 20 minutos de mensagem. Não é tu? Brincadeira. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos. Presta atenção nisso, gente. Agar e Ismael
Não sei se você conhece. Sabe quem é Agar e quem é Ismael? Sabe ou não? Duas pessoas sabem. Mas vamos lá. Eu não vou explicar agora. Depois você lê lá o capítulo de Gênesis, tá? Você lê Gênesis todinho que você vai aprender quem é Agar, quem é Abraão, quem é todo mundo. Então Agar e Israel está transitando pelo deserto. E nessa transição há uma falta de água. Há uma falta de água. E ao faltar, quase não sai. Estou precisando voltar para as aulas de português de novo. A dicção está prendendo. Acho que minha língua está presa, viu, amor? Ao faltar a água, o que acontece? Ela entra em um desespero emocional. Ela fica preocupada com o seu filho, coloca logo o seu filho debaixo de um arbusto ali, para o sol não aquecer ele. E ela entra no desespero. Diga comigo, o desespero bate. Por causa da falta. Mas presta atenção em uma coisa. Quando ela sente isso, ela vai passar por um processo na vida dela. Primeiro que Agar era serva de Eva. De Eva? Está vendo que você sabe mesmo? Então, como ela era serva de Sara, e ela gera um filho de Abraão, Sara se revolta com ela e tem ciúme dela. E começa a questionar Abraão e pedir para que ele expulse ela do arraial. E Abraão faz isso porque amava Sara. E ele despede ela com algumas coisas. Mas na transição, no caminhar do deserto, as coisas começam a faltar. E ao faltar as coisas, ela começa a se desesperar. Imagine, uma pessoa que tinha onde morar, agora não tem onde morar. Uma pessoa que tinha água, tinha comida à vontade, agora não tem água e também não tem mais comida à vontade. Não tem moradia, não tem água, não tem comida. Vai para um deserto, um lugar que é frio ou um lugar que é quente demais. Frio à noite, quente demais pela manhã. Como é que essa pessoa vai ficar? Desesperada. Desesperada. Mas escute isso, gente. Quando Jesus ele é batizado nas águas, e é bom que vocês que foram batizados hoje escute isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo pega Jesus e leva ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só que Jesus é tentado pelo diabo no início. E no final, Jesus vence o diabo. Então o deserto ele pode levar vocês a um lugar de perigo, de transição, de processo. Mas no final, tenha certeza que vai ser o lugar da vitória, o lugar da saída, o lugar da provisão. E o engraçado é que quando você vê Paulo também se convertendo, a Bíblia diz que Deus leva Paulo a um deserto também. Paulo fica cego, Paulo fica destruído, porque Paulo era um homem que era perseguidor, um homem matador de cristão. Mas logo depois desse deserto, você vai ver Paulo virando um pregador, um homem de Deus, um homem que ministrava a doutrina. E foi por intermédio de Paulo que você vai, eu e você está aqui nessa noite. Porque Paulo continuou, porque Paulo pregou, porque Paulo ensinou. A doutrina da igreja, o comportamento da igreja, é tudo escrito por Paulo. Então a gente sabe que Paulo mesmo, em um deserto, ele sai do deserto. Jesus, em um deserto, ele sai no deserto. O povo de Israel no deserto, sai do deserto. Abraão vai para o deserto, sai do deserto. Isaac vai para o deserto, sai do deserto. Então, deserto não é morada, deserto é lugar de saída também. Você entra, mas sai, sim ou não? Só que Agar estava em desespero, porque quem era ela? Humilhação, perseguição, acostumada o tempo todo a servir. Como ela agora vai cuidar do seu filho?
incapaz. Cadê o versículo? Você tirou? Por favor, abra aí Gênesis de novo. 21. E nós vamos ler 21 e o versículo 15 ao 16. Só o 16. 15 e 16. E afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Além de ela passar fome, não ter água, o que ela imaginou na cabeça? O meu filho vai morrer. Tem hora que Deus vai nos levar, gente, escute isso aqui, que isso é profético, a esgotar o recurso humano. Deus vai nos levar a esgotar esse recurso para a gente descobrir, de fato, o que é depender dEle. Se ela tivesse com recurso, com pão ou com água, ela estava dando continuidade no deserto, sim ou não? Mas a falta faz ela parar. E a Bíblia diz que ela para e ela levanta a voz e começa a chorar. Olha o que o versículo 17 diz. Bota lá, filho. Deus, porém, ouviu a voz de quem? Por que não ouviu a dela? Quem estava sofrendo? H se afasta do menino. Deixa o menino lá. Levanta a voz e chora. Mas Deus não ouve a voz dela? Pergunta, por quê, pastor? Talvez o coração dela não estava voltado. Mas o menino era filho de quem? Abraão era o quê? Era Abraão tinha sobre ele uma? H tinha o quê? Nada. Se fosse eu, você, peninha. Mas Deus só age debaixo daquilo que Ele prometeu. Deus só age debaixo daquilo que Ele liberou. Então Deus tinha uma obrigação. Que obrigação ela? Cumprir a palavra que Ele tinha liberado para Abraão. Olha o que Ele está falando, vamos lá. Cadê? Vocês tiraram, foi? Não perturba não, viu? Não tem... É o 17 mesmo? Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu o anjo de Deus chamou quem? Ele ouve o menino e chama quem? E lhe disse, agora ele diz a mãe, porque a mãe era mais velha e era a mãe que tinha por obrigação guiar o menino. O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz. Ele fixa isso. Aí onde ele está, ou seja, ela já estava pronta para abandonar o menino. Ela já estava pronta para desprezar o menino. E Deus pergunta para ela, onde ele está? Onde é que você deixou ele, mulher? Está indo embora? Está desprezando o menino? Vai para o versículo 18. Verso 18. Ponha-se em pé, levante o menino e o segure pela mão, porque eu farei dele um grande, ele agora tem uma pá liberada sobre, ele será um homem que terá um grande povo. Verso 19, vamos lá. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu o poço de água, e indo até o poço, encheu a odre de água e deu de beber ao menino. Então escute, quando você perde o recurso humano, quando o recurso humano acaba, é a hora que Deus vai se manifestar.
O recurso humano pode acabar, mas a palavra de Deus nunca acaba, nunca volta vazia, nunca deixa de cumprir, porque Ele é fiel para velar pela palavra dEle e fazê-la cumprir. Então, quando você vê essa situação problemática aqui, Deus, além de abrir o leque da situação, mostrando para ela que Ele tinha uma promessa sobre o filho, Ele também tem que abrir a visão dela. Porque a pior coisa do mundo, gente, é gente cega. Gente cega atrapalha muito o processo de pessoas que têm uma palavra. E quando a gente tem gente cega no nosso meio familiar, parece um impedimento. Você crê e a pessoa quer que você não acredite mais. Para de ficar dizendo isso, para de falar isso, para de falar que Deus é bom. Você está nessa situação difícil, você clamando a Deus, você exaltando a Deus, você glorificando a Deus. Você está desempregada, nada está dando certo para você, você está dizendo que Deus é bom. Aí você tem que abrir a boca e dizer: é porque eu tenho uma palavra sobre a minha vida. E que Deus abra a sua visão para você enxergar o que Ele tem para mim. Vai acontecer no tempo dele, não é no meu. É uma palavra que tem sobre a minha vida. E porque eu tenho uma palavra eu não desanimo. Porque eu tenho uma palavra eu continuo caminhando. E porque eu tenho uma palavra eu durmo tranquilo. E porque eu tenho uma palavra eu adoro a Ele todo o tempo e fora de tempo. E não paro de celebrar o porque eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra para você. Rapaz, desse jeito, você já mostrou como você está. Nem fala mais nada. H, ela criou um filme na cabeça dela. Talvez uma cena de novela. Talvez até mesmo uma série. Acabou. Morte. Já era para mim. Deus abre a visão e mostra para ela uma fonte de água viva. Eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Essa palavra que lançaram para você para te matar, para te humilhar, esse problema que aconteceu na sua vida, Deus está abrindo sua visão agora. Ele vai dar uma fonte de água viva sobre você. Você vai ver uma fonte que vai jorrar sobre a sua vida. Mas vai jorrar tanto, porque uma fonte de água viva, ela não para de jorrar água. É igual uma cachoeira viva, caindo o tempo todo, e você embaixo se banhando e dizendo: obrigado pelo manancial que o Senhor está derramando sobre a minha vida. Deus está derramando um manancial na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, nos seus projetos. Os sonhos vão se cumprir, a palavra vai se cumprir. O que Ele falou sobre mim, sobre você, queira diabo ou não, queira pessoas ou não, vai se cumprir nas nossas vidas, porque o Senhor é fiel e vela pela palavra dEle para fazê-la cumprir. E não tem como não cumprir. Não tem como não cumprir. Não tem como não cumprir. Ele cumpre, Ele cumpre, Ele cumpre, Ele cumpre. Não tem água, mas tem uma promessa. Não tem casa, mas tem uma promessa. Não tem alimento, mas tem uma promessa liberada sobre a sua vida. Pastor, está faltando. Epa, não fale mais isso. Você tem uma palavra sobre você. Vai começar a transbordar. Vai começar a acontecer. A visão vai se abrir. Vai jorrar água viva dentro de você. Dentro de você vai jorrar água, vai jorrar água. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Vai jorrar água. Vai ser maná do céu. O povo estava no deserto, mas não faltava pão. O povo estava no deserto, mas não faltava nuvem, não faltava fogo, não faltava alimento. Ah, mas o povo era rebelde, mas Deus não deixava faltar nada, mesmo diante da rebeldia. Independente de como você tem agido, ou tem clamado, ou tem dito a Deus, Deus está fazendo aquilo que Ele tem que fazer por você, porque Ele tem uma palavra. Você é a menina dos olhos dEle.
Você é um projeto, é uma criação dele. Foi pela palavra que ele te formou, foi pela palavra que ele te gerou, foi pela palavra que ele soprou o fôlego de vida, foi pela palavra. Aleluia. Deus disse. Diga comigo, Deus disse. Não tem nada, mas tem uma palavra. Não tenho mais casa, mas tem uma palavra. Não tenho pão, mas tem uma palavra. Está faltando tudo, Pai, mas eu tenho uma palavra. Senhor, está tudo dando errado, mas eu tenho uma palavra. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você tem uma palavra, você começa a ver, você começa a ter uma visão fenomenal. Lá no fundinho do seu coração, do seu entendimento, você sabe que você nasceu para brilhar. Você sabe que você tem potencial. Você olha para o espelho e vê: está errado, peraí, está fora da linha. Mas você vê que você vai se alinhar. Você vai caminhar. Você vai conseguir. Amanhã eu vou te dar um conselho. Pega a melhor roupa que você tem. Se você não tiver para fazer nada, veste ela. Pastor, eu estou sem dinheiro. Não se preocupa, veste essa roupa. Vai para o shopping. Passeia dentro do shopping. Mas eu quero ir para o shopping para comprar. Não compra nada. Você está sem dinheiro, vai comprar como? Não compra nada. Só passeia e começa a ver as coisas. E profetiza uma palavra: eu não tenho, mas vou ter. Meu guarda-roupa está vazio, Senhor, mas o Senhor vai encher. Pai, as coisas estão dando errado para mim, Senhor, eu estou sem emprego. Epa, mas quantas pessoas estão trabalhando? Eu vou trabalhar. Profetiza sobre a sua vida uma palavra. A Bíblia diz que você tem poder nas suas palavras. Está na hora de você parar de reclamar, parar de murmurar e parar de dizer que você não tem. Começa a dizer que dentro de alguns dias você vai viver o sobrenatural de Deus. Começa a liberar palavras proféticas sobre a sua vida. Diga: a minha casa vai prosperar, o meu celeiro vai prosperar, os meus negócios vão dar certo, o meu carro eu vou trocar. Começa a liberar palavras proféticas sobre a sua casa, sobre a sua vida. Esta mulher abre a visão e começa a enxergar, e as coisas passam a dar certo para ela. A nossa relação com a palavra, e aqui eu já vou encerrar, precisa passar por 3 verbos. Diga comigo, 3 verbos. Eu termino a mensagem aqui agora. Se você pegar, pegou. Se você não pegar, fala. Não pega? Eu preciso ensinar vocês a brincar. Vocês estão muito engessados. Parece aqueles crentes lá de outra denominação. Tudo cara feia. Aqui tem que aqui é alegria, viu? Se pegar, pegou. Se não pegar, agora você está ligado. Viu? Quando eu chamar você para dançar aqui no encontro de casais, você fica aí. Vai dançar assim. Vai pegar a varoa e vai, ó. É assim, varoa? Tá dormindo ela não aguenta, ela fica com vergonha. Vai dançar ou não vai, mas ela disse que ia para Paris esses meses. Agora é Paris, amor, Paris, que eu quero ir lá para o Rio Sena. Eu quero ver a Torre Eiffel de novo. Varoa que gosta de viajar. Misericórdia. Tem uma palavra de viagem sobre a sua vida, né, meu? Que a irmã, quem viaja é ela. Repita comigo assim, 3 verbos. 3 verbos. Primeiro, ouvir, acolher e viver. Ouvir, acolher e viver. Tiago 1,19. Abre lá. Tiago 1,19. Vou botar um foguete nesses dedos. Olha o foguete aí pegando no dedo agora. Aquece o dedo lá, varão. Bora, ouvir. Rapaz. Ouvir. Tá ligado?
Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Vocês sabiam que vocês sabem, sim ou não? Sabe ou não sabe? Senão Tiago não falava. Cada um esteja pronto para, mas seja tardio para e tardio para ficar. Esquece esses dois aí, que eu não vou falar sobre isso. Eu só vou falar sobre ouvir. Em Apocalipse, 7 vezes está escrito. O que é que está escrito? Quem tem ouvido. Vocês estão lendo ou estão pegando a chave? Quem tem ouvido, ouça o quê? Rapaz, está funcionando, viu? Vou aplaudir. Vou aplaudir que está valendo os ensinos. Que Espírito diz às igrejas, está escrito. A Bíblia também diz que a fé vem pelo e ouvir o quê? Bem-aventurado aqueles que ouvem o quê? As minhas palavras. Então, eu sou bem-aventurado se ouvir, a fé vem pelo ouvir, eu preciso ouvir o que o Espírito diz à igreja, e eu preciso ter esse verbo na minha vida o tempo todo. Meus ouvidos precisam estar atentos. Diga para teu irmão, você tem 2 ouvidos e uma boca. Como o pastor gosta de falar, para de falar e ouve mais. Tá bom? Para de falar e ouve. Então a gente precisa. Versículo 21, bota lá. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham a paz. Oh, glória! Implantada em, ou seja, mas para isso, para eu acolher, presta atenção, eu tenho que deixar toda a impureza e acúmulo de maldade. Para eu acolher, eu não posso dar ouvido à minha natureza carnal. A maldade tem que sair. A impureza precisa sair. Para que eu esconda a palavra do Senhor aonde? No meu coração. Davi só entendeu que a palavra não estava escondida quando ele errou, quando ele falhou. E aí depois ele disse, eu tenho que esconder a palavra do Senhor aonde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Se eu ouço e eu não acolho, o que acontece comigo? Eu não consigo ouvir? Só um, rapaz, só ele está respondendo, meu Deus. Eu vou botar você como meu intérprete. Se eu ouço e se eu não acolho, eu não consigo viver. Pastor, eu sempre ouço. Eu não consigo ouvir. Gente, não tem como você não ouvir a palavra. Quando você acordar de manhã, se você não quiser ligar o YouTube lá que dá trabalho, quem tem Alexa em casa aqui? Só quem tem Alexa em casa. Você acorda de manhã falando com Alexa. Alexa, salmo de hoje. Ele já vai começar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz em vez de pasto. Ele vai falar o salmo do dia. Alexa, qual é o evangelho do dia? Alexa vai falar. Qual é o provérbio do dia? Alexa vai falar. E você vai ouvir. Não tenho tempo. Tem tempo sim, está no banheiro. Alexa. Está na sala. Alexa. Está no quarto. Alexa. Não tem Alexa. Liga o Spotify. Você anda com o celular o tempo todo. Liga ali alguma coisa no celular e vai ouvir a palavra. A Bíblia também, ela hoje tem áudio. Então, você também pode ouvir a palavra ali, pode ouvir a palavra no carro, pode ouvir a palavra em qualquer lugar. E para acolher, você precisa o quê? Tirar essa naturezazinha de ninguém pode pisar no meu calo, ninguém pode me dizer nada. Qualquer coisa que as pessoas me falam, eu me machuco, me magoo, me irrito, me iro. Não, isso tem que morrer em você. Para a palavra entrar em você.
Quando você acolhe a palavra, quando você recebe a palavra, essa natureza ruim sai de você e vai embora. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, para a gente encerrar agora. E os músicos já podem vir para cá. Sejam praticantes da, e não somente enganando a vocês mesmos. Presta atenção, gente. Se eu ouço e eu não pratico, eu estou me enganando. Ah, pastor, eu estou enganando o outro. Você que pensa que está enganando o outro. Você não engana Deus nunca. Deus sabe quem é você. Você não consegue enganar as pessoas porque os seus próprios feitos vai denunciar você. Então você vai enganar quem? Você. Porque é você que presta conta de si mesmo, sim ou não? Então você não engana ninguém, cara. Você só engana você mesmo. Então está na hora de ouvir, está na hora de acolher, está na hora de praticar, está na hora de viver. Eu preciso viver a palavra. Porque eu vivendo a palavra, eu vivendo essa palavra, eu faço uma metamorfose em mim. Eu saio do casulo e viro uma borboleta e começo a voar. E aí ninguém mais me para. Ninguém para a sua vida. Porque chega a hora de você sair daquela parte de menino na fé, de criança na fé, e começa a amadurecer, e começa a andar com suas próprias pernas, e começa de fato a viver, entender, compreender e praticar o que está escrito. Então eu resumo essa mensagem em 3 verbos: ouvir, acolher e viver. Você aprendeu nessa noite que não adianta a gente estar vindo para a igreja só ouvir o pastor pregar e fazer você dar risada. Não é sobre isso. É você colocar ela dentro do seu coração para que você viva essa palavra. No início você aprendeu que você vai trabalhar, mas só vai dar certo se você tiver uma palavra liberada. E Deus já liberou uma palavra para você. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão, e nem sua descendência passará fome. Está escrito, não precisa de mais nada. Está escrito, é só caminhar, é só viver a fé. Já está liberado sobre a sua vida que você é um milagre, que você pode desfrutar de milagre, que você pode desfrutar de provisão, de mantimento, de um bom casamento, de uma boa família, de bons filhos. Está liberado sobre a sua vida, porque o Senhor cuida de toda a sua geração. O Senhor honra, e a Bíblia diz: o Senhor sempre abençoou Abraão, Ele também abençoou Isaac, Ele abençoou Jacó, Ele abençoou os filhos de Jacó, e de geração em geração o Senhor abençoa. Então está liberada a palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Já está liberada a palavra. Ou seja, nós já temos acesso direto ao Pai por causa de Jesus. Então já foi liberada. Ah, mas eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Não, você só precisa ouvir, acolher e viver. Só viver. Coloca vida dentro de você. A fonte de água, ela tinha vida. Porque uma fonte de água sem vida, hoje, o aquáriozinho de lá de casa queimou a bombinha, e aí de logo a água começou a ficar suja. Os peixinhos, coitado, subindo para pegar ar. Aí eu digo: esse negócio vai morrer, dá um trabalho danado. Eu doido que eles morressem, mas ao mesmo tempo dizendo: não morre não, se morrer Esté vai chorar. Eu digo: vixe, vai me dar trabalho para ter que comprar outro, eu vou gastar outro dinheiro para comprar aquário. E pensa no negócio caro, o aquário. O sangue de Jesus tem poder. E os peixes feios do zoião esbugueado, mais caro ainda. Aí eu digo: rapaz, tem que comprar uma bomba. Aí eu comentando com o Felipe: pastor, sei onde vende uma bomba. Eu digo: aonde, meu filho? Vamos pegar essa bomba. E aí vai Felipe lá buscar a bomba numa chuva, nada, vai buscar a bomba para salvar os peixinhos. Olha que onda. Mas é para não sofrer amanhã, gastando dinheiro a mais para comprar de novo.
E aí os peixinhos, quando botou a bomba, parecia que eles abriram um sorriso no dente e ficaram por baixo agora navegando. Quando eu jogava comida, eles... Quem come é eles, meu Deus do céu. Eu nunca vi um bicho para comer tanto. Comer mais do que o cachorro de lá de casa. Toda hora eu boto comida para ele. Eu digo, esses bichos não engordam, não. Não, eles comem de gasta nadando o tempo todo. Mas, para ele não morrer, para ele ter vida, precisava de quê? De uma fonte, mexendo a água. Nós, gente, precisamos de Deus o tempo todo, porque é Ele que nos gera vida, é Ele que faz a gente respirar, dormir, descansar, é Ele que faz a gente ter força para trabalhar. Tudo é por intermédio desse Deus maravilhoso que é a fonte da vida para nós. E Ele só quer uma coisa de nós, é o que Ele nos cobra. Escuta o que eu estou te falando. Fica com minha palavra no seu coração, guarda ela e vive o que eu te ensinei a viver. Porque se você fizer isso, tudo que você fizer, debaixo dessa palavra, tudo, vai dar certo. Vai dar certo. Porque quem tem uma palavra, tem tudo o que ela precisa. Quem tem uma palavra, tem tudo o que ela necessita. Quem tem uma palavra, tem um caminho já traçado. Quem tem uma palavra, tem promessas liberadas. Palavra de Deus, ela é quem te liberta, quem te cura, quem te sustenta, quem te salva. É a palavra de Deus que te transforma, que te alimenta, porque foi essa palavra única. E o Senhor, Ele diz muito bem, tem uma coisa que eu preciso de fato cumprir nessa terra. Eu preciso cumprir a minha palavra. Você vê que nada foge da palavra. Até a justiça de Deus é pela palavra. Deus podia destruir o diabo assim. Deus podia terminar essa terra logo e fazer o já dele. Mas Ele não. Ele tem que cumprir tudo o que Ele escreveu para nós. Então vai chegar a hora ainda. Vai chegar o tempo que a palavra de Deus vai se cumprir. Pessoas vão procurar a palavra e não vão encontrar mais a palavra. Essa palavra vai ser assediada de uma forma que pessoas vão querer se alimentar dela, mas não vai ter mais. Não vai ter eu mais para falar, não vai ter mais a nossa irmã Larissa para falar, não vai ter mais ninguém da igreja para falar, para pregar, para anunciar. Eles vão ter que se virar com aquilo que eles ouviram um dia e não deram ouvidos, não deram atenção. Eles vão ter que se virar com aquela mãe que era chata, falando, olha, crê em Jesus, Jesus é bom, né? Com aquele pai que era chato, você precisa se voltar para Cristo. Vão ter que se virar, mas não vão encontrar mais essas pessoas lá, porque Jesus voltará e levará a sua igreja, porque é uma promessa da palavra. E eu e você não vamos morrer aqui. Isso aqui é uma passagem. Nós vamos ser levados para Ele um dia e vamos estar com Ele, porque Ele cumpriu na cruz do Calvário tudo que tinha sido cumprido, porque Ele tinha uma palavra para cumprir e fazer e realizar. E Deus já realizou tudo que você precisa. É só você crer e tomar posse e viver o que Ele tem para você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa.